Boa noite, Elite Oculta. Eu me chamo John. Tenho 36 anos e atualmente eu moro nos Estados Unidos, no estado de Montana. O fato que trago hoje para o canal é algo muito assustador, e só quem passa por uma experiência sobrenatural dessas sabe do que estou falando. E apesar de nunca ter ido para o Brasil, os meus pais são brasileiros e por esse motivo eu falo português fluente e adoro o seu canal. Bem, Montana é um dos maiores estados americanos em dimensão territorial. No entanto, possui uma pequena população de apenas 900 mil habitantes. Moro em Billings, a maior cidade do estado, e eu sou um caçador. E gosto de caçar especificadamente javalis. Embora eu tenha caçado veados e seja conhecido como um dos melhores caçadores da cidade, eu caço principalmente javalis. Para quem não sabe, o javali é um grande problema nos Estados Unidos, pois uma porca pode ter 2 ninhadas por ano, e não é incomum que uma ninhada tenha 10 ou mais porcos. Dado que os porcos comem tudo e qualquer coisa, e não é difícil ver porque o Departamento de Pesca, Vida Silvestre e Parque de Montana torna legal caçá-los quase sem restrições. No meu estado, é ilegal caçar a maioria dos grandes mamíferos com miras de visão noturna ou mira térmica, com exceção do javali e do coiote. Bem, eu estive economizando dinheiro por um ano, principalmente para a minha diversão, que é, obviamente, as caças de javali. É difícil explicar para sua esposa que uma mira, que custa literalmente o dobro do valor do rifle em que eu estava montando, valeria a pena. Bem, mas eu consegui. Levei o rifle com a mira ajustada a um campo e testei a arma com alguns tiros em árvores a longa distância. Claro, pois estamos falando de um rifle. Havia uma área específica de atividade de javalis que eu sabia que seria perfeita para uma caça noturna. Era facilmente acessível com a minha caminhonete, com locais de fácil acesso para acampar e me instalar, e que dava para uma grande clareira. A noite começou sem nenhum brilho da lua ou das estrelas. Então fiquei mexendo no meu novo brinquedo, montando e desmontando o rifle. Eu estava um pouco impaciente. Tinha visto vários veados, mas eles estavam fora de época. E como mencionei, a minha configuração atual da mira do rifle não era legal para veados. Mudei-me para outro local que tinha visto dia antes, que provavelmente não era muito melhor do que o primeiro, mas me deu algo para fazer e um novo ângulo para olhar ao redor com a minha nova luneta. E depois de mais ou menos 1 hora limpando a área, eu percebi que aquele local não tinha muita atividade animal, nenhum coelho ou coruja. E o cervo que eu tinha visto estava a centenas de metros de onde eu estava agora. E porque esse pedaço de terra era tão morto à noite, mas animado durante o dia, eu me perguntei. Carreguei o rifle por volta das 22 horas e era cerca de 2 da manhã quando comecei a pensar em fazer as malas, pois não havia nem sinal de javali naquela área ou de qualquer outro animal. Talvez eu devesse esperar mais um pouco antes de partir. Então, poucos minutos depois, eu ouvi um barulho vindo da direção de onde eu estava anteriormente, e eu movi a minha mira no rifle com a visão térmica e vi a silhueta de um pequeno urso. É importante notar que o meu escopo não é exatamente visão noturna. É uma luneta térmica com uma versão em preto e branco do que você vê nos filmes de predadores. Eu ajustei o meu alcance e ampliei um pouco. Lembro-me
de ter sacudido um pouco quando vi que não era realmente um urso. Era um homem. E como ele estava tão abaixado e curvado, eu pensei que estava olhando para algum animal no chão. Algum outro caçador? Não poderia ser. Senão, eu teria visto os faróis subindo pela estrada, pois de onde eu estava empoleirado dava para ver a estrada que dá acesso à floresta. E a única forma de chegar naquela área seria de caminhonete ou de moto. Mas se ele estivesse a pé, de onde ele poderia ter vindo? Nós estávamos a 60 quilômetros da civilização em terras públicas. Eu estava prestes a gritar ou chamando quando percebi que ele estava totalmente nu, sem sapatos, calças ou qualquer coisa. Lembro-me de observar os seus movimentos e ele se movia como um esquilo ou algo assim. Ele estava abaixado, agarrado à folhagem, farejando e apalpando a árvore. E essa era a minha árvore, aquela que eu estive encostado antes. O pensamento me apavorou, e o cheiro que ele estava sentindo na árvore era o meu. Então, ele fez algo sobre o qual ainda tenho pesadelos hoje. Ele se agachou e colocou as mãos na terra e entre os pés, e olhou para cima como um cachorro no meio da escuridão, e logo deu um uivo estridente. Bem, eu ouvi uma voz feminina vindo daquela direção. A voz gritava: "Socorro, estou perdida!" Depois, houve uma longa pausa, mas eu não movi um músculo. Fiquei apenas deitado com o rifle apontado para ele. Mas o centro da minha visão estava direcionado para a terra na frente dos seus pés, pois eu não conseguia mirar diretamente para uma pessoa. Será que ele estava perdido? Era algum cara que tinha enlouquecido por aqui? E por que a sua voz era tão feminina? Aquela voz gritava por socorro e falava que não conseguia andar. E foi quando eu liguei os fatos. Ele não só conseguia andar quando o vi pela primeira vez, pois ele também estava atravessando a mata com muita facilidade por ser uma pessoa nua. Pois assim, eu confundi ele com o urso sem perceber que era uma pessoa. Bem, isso era uma armadilha do caralho. E esse cara estava tentando me atrair, fingindo ser uma donzela em perigo. Felizmente, a falta de atividade naquele lugar fez com que eu empacotasse a maior parte do meu equipamento. Acho que posso ter deixado para trás um chapéu e uma almofada de assento, mas não me importei naquele momento. Tirei os meus olhos dele por um momento para colocar a minha mochila. Afivelei a minha alça torácica e peguei o meu rifle. E para o meu horror, ele estava na mesma posição, mas o seu rosto estava olhando na minha direção e eu juro que vi um sorriso. Com que diabos ele me ouviu levantar e colocar o meu equipamento? Pois ele deveria estar a 200 metros de distância de mim. Foda-se! Eu gritei naquela direção. Ele se levantou e percebi o quão alto e magro ele era. Facilmente alcançava 2 metros de altura e era extremamente magro. Ele deu alguns passos largos em minha direção e eu instintivamente mandei uma bala acima da sua cabeça para a linha das árvores. Bem, ele era um louco maldito, mas ele não tinha realmente me ameaçado. O que eu diria aos policiais? Bem, ele parou no meio do caminho e se agachou de 4, e desta vez eu tinha os meus olhos voltados para ele. Os seus olhos estavam acima da grama, como um grande gato ou algo assim. Eu estava tentando parar de tremer,
e sabia que a minha voz tinha falhado um pouco quando comecei a rezar. Fiquei apavorado, e aquele impasse provavelmente durou apenas 1 ou 2 minutos, talvez menos, mas me pareceu uma eternidade. Em um instante, ele correu para a esquerda em direção à linha das árvores em frente à estrada, e eu não conseguia mantê-lo no meu alcance, pois ele estava se movendo muito rápido. Ele desapareceu no mato, e eu mandei outra bala voando alto em sua direção. Eu carreguei o rifle e tentei guardar na bolsa o resto das munições, mas deixei cair alguns cartuchos e não me incomodei em procurar por eles. Bem, eu não estava longe da minha caminhonete e queria muito sair dali. Eu podia ouvi-lo na distância, gritando um som estranho que poderia ter sido uma risada ou talvez um grito. Mas logo passei a ouvir outro som, mais estranho ainda. Aquele homem, ou coisa, agora estava uivando como um lobo, porém o seu uivo era muito mais estridente e parecia estar do meu lado. Subi a trilha e cheguei na minha caminhonete sem fôlego. Joguei o meu equipamento na cabine, mas mantive o rifle no banco do passageiro e saí em disparada até chegar na estrada. E quando achei que tinha acabado, eu escutei algo bater na traseira da minha caminhonete com muita força, e a caminhonete balança, me forçando a acelerar ao máximo. Olhei pelo retrovisor e juro que pude ver a silhueta daquela coisa correndo de 4 como um cão para dentro do mato. E o que escutei depois disso foram aqueles uivos estridentes, mas logo cessaram. Finalmente consegui pegar a autoestrada e chegar em casa. Por muito tempo, eu contei essa história para amigos e familiares, e quando contei para um conhecido no bar, que também pratica atividades de caça, para minha surpresa, ele descreveu a mesma criatura que eu vi, e disse se tratar do uivador. Essa criatura é um tipo de lobisomem que não volta à forma humana e vive em florestas, porém, ele se assemelha mais com um homem do que com um lobo, podendo essa criatura imitar sons de outros animais e até mesmo vozes humanas para atrair as suas vítimas. Ele se alimenta de animais da floresta, mas a sua refeição preferida é a carne humana. Ele disse também que eu dei muita sorte em escapar do uivador, pois se eu tivesse vacilado ou talvez dormido, com certeza eu não estaria ali no pub contando essa história. O uivador imitou aquela voz de mulher para me atrair até ele, pois como tudo estava escuro, eu não saberia que de fato ali não havia uma garota. Porém, o que aquela criatura não imaginava é que eu estava com uma mira térmica. Bem, eu relatei o fato para os guardas florestais do Departamento de Pesca e Vida Silvestre, mas tudo o que eles fizeram foi me repreender por caçar sozinho à noite. Eles pareciam saber de muita coisa, mas não me disseram nada além da bronca que ganhei. Um dia, eu contei essa história em um acampamento que o meu sobrinho de 13 anos estava, e daí ele me contou sobre mendigos, wakes e skinwalkers. Também falou sobre o lobisomem e o tal uivador. A minha história o assustou profundamente, porque o local em que estávamos acampado era tecnicamente a mesma floresta que eu tinha visto a criatura, apenas 50 milhas a leste dali. Ele estava tão assustado naquela noite que a sua mãe, minha prima, teve que levá-lo para casa, e ela ficou muito chateada comigo. Bem, eu me aprofundei muito nessas histórias assustadoras,
principalmente dos relatos que vejo aqui no canal do Fael. Não estou dizendo que o que vi definitivamente foi um uivador ou lobisomem. Eu estou dizendo que se tal coisa existe, eu poderia ter enfiado uma bala na cabeça daquilo. Bem, talvez fosse um OVNI perdido no meio da noite, eu não sei. De qualquer forma, eu pensei em compartilhar aqui para vocês. Bem, acreditem no que vocês gostam. A lenda do uivador não é tão forte aí no Brasil quanto aqui na América. Talvez muitos de vocês nem tenham ouvido falar em tal criatura. Bem, talvez estamos falando da mesma criatura, o lobisomem, em uma outra de suas versões. Boa noite. Olá, Elite Oculta. O meu nome é Matheus. Tenho 24 anos e sou da cidade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Bem, neste relato eu quero falar sobre uma experiência que eu tive de quando eu vi uma criatura. E isso aconteceu em 2016. Eu já tinha os meus 19 anos de idade. E essa mesma criatura apareceu em uma reportagem onde ela era vista e filmada no quintal de uma casa por uma família dos Estados Unidos, e no dia seguinte ela estava morta no mesmo quintal, caída no chão. E a perícia analisava a suposta criatura e via que a sua anatomia era parecida com a de um ser humano, tendo braços, pernas e até dentes caninos. Era um tipo de fada demônio por ser toda negra e meio macabra, tendo orelhas pontudas, dentes caninos, e também era careca e tinha a pele meio ressecada, os braços compridos e as asas em formas de folhas secas. Eu vi isso na reportagem na época, na televisão, no canal Rede TV. Mas também tem no YouTube para quem quiser ver. Bem, eu vou mandar um vídeo junto com uma foto, já que essa é a mesma criatura que apareceu para mim também. Bem, eu sempre gostei desses assuntos intrigantes, desde quando era criança. Na época que ainda não tinha internet no Brasil. Então, eu só vi uma reportagem ou outra na televisão sobre chupa-cabras, vampiros, fantasmas, lobisomens, etc. E eu já tinha visto até reportagem de pessoas que viravam porcos. E na época, as reportagens não eram sensacionalistas igual hoje em dia. Pois principalmente no YouTube, a maioria dos assuntos são tudo fake. Mas naquele tempo, a reportagem retratavam os mistérios exatamente como eram de fato. Bem, mas era lá uma vez ou outra que passava. E eu me lembro que quando dava algo assim na televisão, eu ficava ali fascinado assistindo. E eu não saía da frente da TV, nem para ir ao banheiro. Eu só ia quando dava comercial. Bem, eu gostava muito de ver essas doideiras. Eu me lembro que quando foi colocado internet aqui em casa, eu podia ver isso sempre a hora que eu quisesse. Então, eu passava o meu tempo todo pesquisando sobre isso. Fora jogar alguns jogos online e ver alguns animes e filmes no PC. Eu assistia bastante vídeos relacionados ao sobrenatural e, dentre isso, testemunhos da igreja. E eu sou inscrito em vários canais de relatos e também
em canais de teoria da conspiração. Eu via também mensagens subliminares, estudos sobre o chip da besta, o apocalipse, sobre demonologia e angeologia, que é o estudo sobre anjos e demônios, e escatologia, que é o estudo sobre o fim do mundo, e do apocalipse da Bíblia. Bem, eu sempre fui curioso com essas coisas, e vejo um pouco de tudo, mas nunca pensei que um dia eu passaria por algo assim, como o que vou relatar aqui. Aqui onde eu moro é uma favela, um morro. Aqui tem boca de fumo e tudo mais. E muitos vêm aqui no morro somente para ir na boca do perpétuo, comprar droga. Então, eu nunca imaginei ver algo sobrenatural por aqui, pois essas coisas se manifestam mais em roças e matas. E eu até tenho alguns parentes na roça que têm experiências frequentes com o sobrenatural. E isso nos dias de hoje. E aqui onde eu moro, na cidade, fica perto do morro. E ainda tem boca que vende drogas. E de vez em quando, alguém morre por aqui por causa dessas coisas. Então, acabar vendo uma criatura sobrenatural aqui me surpreendeu muito. Mas eu nunca pensei que isso aconteceria de verdade. Bem, mas é como diz aquele velho e bom ditado: quem procura sempre encontra. E quando eu vi aquela coisa, ainda era dia. E digo que foi o único dia que eu vi algo assim aqui na cidade. Mas desde aquela época, eu nunca vi mais nada igual novamente. E essa criatura só apareceu para mim. Bem, sem enrolação. Aqui onde eu moro tem 2 centros de macumba, que geralmente ficam cheios de carros de luxo, em dias em que tem os batuques do tambor, ou algumas oferendas. E então, se enche de carros de luxo em frente ao centro, que são de pessoas que participam das giras, como os macumbeiros aqui dizem. Gira é quando as entidades manifestam nas pessoas e dançam, rodando pra lá e pra cá, e falam coisas com a voz grossa e diferente. Bem, aqui tem umas igrejas também. Eu sou cristão e acredito em Deus, mas no dia que eu vi essa criatura, ela veio da direção de um centro de macumba que tem aqui perto. Então, a criatura veio da direção do centro do seu outro, que é até uma pessoa boa. Ele já ajudou várias crianças, dando bicicletas, cestas básicas, pagando cursos, enfim. O seu outro é uma pessoa de um coração bom. Porém, ele faz as doideiras dele. Então é melhor não empurrá-lo, que ele já está na beira tentando não fazer doideira. Os vizinhos e eu escutamos direto os batuques e as músicas de macumba. E foi nessa que a criatura veio da direção do centro. Bem, eu não sei se tem a ver. Se o velho fez alguma bruxaria ou alguma doideira para invocar aquela praga, eu não posso afirmar nada. Mas ele acabou invocando ou manifestando algo muito maligno. Bom, já me aconteceu outras coisas, mas nada tão bizarro como foi este caso. E futuramente eu posso mandar outros relatos, mas nesse eu só vou falar sobre essa criatura que eu vi. Isso aconteceu deve ter uns 5 anos. Foi em 2016. Eu tinha uns 19 anos na época
e já tinha acabado a escola. Mas ainda eu não trabalhava. Então eu ficava à toa em casa mesmo, o dia inteiro, todos os dias. E eu costumava sentar na varanda e olhar as ruas e o que acontecia nelas. E para passar o meu tempo, e num dia desses de gira no terreiro, eu me lembro que era de tarde, aproximadamente 3 horas. Bem, e isso em uma tarde ensolarada. Então, eu olhando para a rua de baixo, eu logo vejo aquilo vir voando. Era uma coisa pequena que vinha na minha direção um pouco acima de mim. Na hora, eu achei que era um passarinho, sei lá. Mas quando foi chegando perto, eu vi que era tipo uma criatura toda preta, do tamanho de um boneco do Max Steel. Aquela coisa tinha asas como se fosse uma fada e veio voando para cima de mim. Onde eu moro, eu e a gurizada soltamos pipa, e na época tinha uma vara de bambu muito grande que usávamos para desagarrar as pipas das árvores, ou pegar as pipas batidas nas árvores ou nos telhados das casas. E o bambu estava muito perto, jogado no chão do quintal. Eu pensei na hora em pegar o bambu para acertar aquele bicho, mas ele se ligou na hora, pois parecia muito inteligente. Então, ele acelerou voando por cima de mim, e não chegando a dar tempo de eu alcançar o bambu, e se desse, eu teria acertado ele ou ela, com certeza, e o derrubado no quintal para ver melhor aquilo. Mas ele foi mais rápido do que eu e escapou. Ele ia voando para cima das casas e olhando para trás. Ele olhava para mim. Então, teve uma hora que a criatura subiu até uma casa aqui do morro, e aquilo ficou em frente à caixa d'água. E nessa hora, aquilo parou e virou para trás. E ficou me encarando por uns 5 segundos. E deu para ver que ele tinha cara parecida com a de uma pessoa. E as suas orelhas eram pontudas. Era careca, todo preto, e com a pele meio ressecada. E com as asas iguais folhas secas. Era do tamanho de um boneco, como eu já disse. E era como se fosse um capetinha, como uma fada. Porém, com uma aparência muito maligna. Bem, depois daquilo ficar me olhando por um tempo, aquilo se virou para frente novamente e foi-se embora. Então, a criatura passou por cima da caixa d'água e foi voando em direção à serra, indo em direção à montanha lá para o fim, aonde só tem mato no local e não tem casa nenhuma. Aquela coisa sumiu e nunca mais eu vi nada sobrenatural fisicamente. E foi só aquela vez mesmo. Bom, essa foi a vez que eu vi uma criatura aqui no morro. Eu vou continuar acompanhando os relatos aqui do canal e também tenho mais uns 3 relatos para mandar. Futuramente eu mando e digo que um relato igual a esse que eu mandei aqui é difícil de achar. Até mesmo por ter ocorrido em uma favela. E eu espero que vocês tenham achado interessante. Valeu por contar o meu relato e desejo a todos uma boa noite.
Olá, Fael. Sou eu de novo, a Brenda que mora no Kentucky, nos Estados Unidos. Recentemente, eu tenho enviado alguns relatos de experiências sobrenaturais que tive ao longo dos anos que morei aqui, nesta área de florestas e montanhas nos Apalaches. Bem, esses outros 2 relatos são experiências recentes que eu tive por essas florestas. Isso aconteceu na quinta-feira passada. Eu tenho procurado um canal para enviar esse relato e compartilhar essas experiências. Não sei se o Elite Oculta é o lugar certo, mas Fael, fique à vontade para contar a minha história do jeito que você achar melhor. Ok, eu entendo perfeitamente se ninguém acreditar nisso, pois ainda eu não tenho certeza do que diabos aconteceu. Mas os meus amigos e eu nos sentamos e chegamos a um consenso sobre os eventos. E todos concordaram que testemunhamos a mesma coisa. Eu e 2 amigos estávamos caminhando na floresta de Beirelpineicos. E essa floresta tem várias trilhas, principalmente as conhecidas. E caminhávamos com as nossas mochilas de camping em uma sexta-feira durante um fim de tarde. Estávamos seguindo a trilha para montar acampamento naquele fim de tarde. E enquanto caminhávamos, percebemos que estávamos saindo da trilha. Eu perguntei ao meu amigo Kevin, que seguia na minha frente, por que ele estava saindo da trilha. Então, ele perguntou à nossa amiga Sarah, que estava na frente dele, a mesma coisa. A Sarah, que estava na frente, ela nos disse o seguinte: "Estou ouvindo uma mulher falando, vocês não ouvem isso?" Bem, não ouvimos nada. Tentamos convencê-la a deixar para lá, pois já estava meio escuro e estávamos perto de onde queríamos acampar na trilha. A Sarah insistiu que o que ela ouviu soou como uma mulher pedindo ajuda e que parecia muito próxima. Então, acho que ela se sentiu no dever de investigar uma possível mulher em perigo. E nós estávamos totalmente confusos sobre o que fazer. Ok, eu fiquei um pouco assustada, porque ela estava falando sério, e nós não podíamos ouvir o que ela estava ouvindo. E foi aqui que a coisa ficou estranha. Nós apenas nos aventuramos fora da trilha cerca de 300 ou 400 metros. Mas em um ponto estávamos completamente perdidos. Bem, não temos nenhum equipamento sofisticado ou equipamentos de GPS, porque nunca precisamos deles. E já estivemos nessa trilha o suficiente para saber que não tínhamos ido muito longe. Porém, não conseguíamos encontrar a trilha em nenhuma direção. E depois de caminhar por cerca de 15 a 20 minutos, eu comecei a me sentir estranha, meio tonta, desmaiando. E quando mencionei isso aos outros 2, eles disseram que também se sentiam esquisitos. Era como se algo estivesse mudando o ambiente ao nosso redor, ou nos movido de alguma forma para outro local. Bem, eu não tinha ideia de que caminho seguir, e agora estava totalmente escuro. A minha amiga Sarah disse que a voz da mulher havia dito o seguinte: "Estou aqui, por favor me ajude." Ela disse que parecia que a mulher estava machucada e chorando. Então aqui estávamos, de alguma forma perdidos, depois de caminhar por cerca de 20 minutos, fora de uma grande trilha, porque a minha amiga estava ouvindo vozes. Decidimos parar de andar, porque a última coisa que você quer fazer à noite é se perder ainda mais. Tínhamos 2 barracas e sacos de dormir em nossas mochilas. Então encontramos uma clareira e as montamos. Combinamos que assim que o sol saísse, encontraríamos facilmente o caminho de volta para a trilha. E antes mesmo de nos deitarmos para descansar,
eu percebi que uma árvore perto de nós se movia como se algo a estivesse subindo. Estava muito escuro e eu uso óculos, então eu tive muita dificuldade para ver. E foi aí que eu chamei os meus amigos para ver. A princípio, eu pensei que fosse um bicho, mas não era bicho, não era nada. Eu podia ver o contorno do que parecia ser uma forma humana, mas como uma criança. Aquilo estava completamente nu, com dentes pontiagudos, garras, cabelos vermelhos e desgrenhados, olhos negros e ameaçadores. A melhor maneira que eu posso descrever é que a coisa parecia uma criança demônio. Eles também viram. E daí, o meu amigo disse: "Que diabos estamos olhando?" E foi quando ele finalmente viu. Todos disseram a mesma coisa, porém estava muito escuro, mas ainda visível pelas lanternas dos celulares. E também vimos a folhagem ao redor sendo deslocada e sacudindo. Todos nós ficamos parados, ainda sussurrando teorias sobre o que pensávamos ver. Eu pensei que talvez fosse algum tipo de ilusão de ótica, mas os dois imediatamente disseram se tratar de um alienígena, é claro. Empoleirada em um grande galho a cerca de 50 pés de altura. E era como se aquilo estivesse nos observando. Outra coisa estranha é que depois de olhar para essa criatura por cerca de 10 minutos, percebemos que todos os sons noturnos da floresta que ouvimos antes pararam completamente. Quer dizer, o único barulho era a nossa conversa e as folhas sob os nossos pés. Os cabelos do meu pescoço se arrepiaram e eu tive arrepios quando percebi isso. Era como se algo estivesse completamente errado. E após cerca de 10 minutos parados ali, o que quer que fosse essa coisa começou a subir ainda mais na árvore, até que não podíamos mais ver nada. Nós nos aproximamos da base da floresta lentamente e andamos em círculos com os nossos pescoços esticados para cima, tentando ver a tal coisa. Estava muito escuro e as árvores estavam muito próximas para que pudéssemos ver o topo. Não ouvimos a criatura pular para outra árvore, então presumimos que ainda estivesse lá. E foi aí que o mais assustador aconteceu. Agora, todos nós ouvimos aquele pedido de socorro de mulher, e aquela voz vinha de cima da árvore, ou seja, vinha do mesmo lugar onde estava a criatura. Estávamos todos assustados demais para continuar ali e acampar embaixo do que quer que fosse aquilo. Então juntamos as nossas coisas rapidamente e começamos a correr em direção à lua. E enquanto corríamos, ouvíamos risadas assustadoras e macabras. Eu não estou brincando. Depois de uns 5 minutos de corrida, estávamos de volta à trilha. E eu literalmente deixei cair a minha bolsa e xinguei em voz alta. Todos nós ficamos ali confusos, olhando em volta, tentando confirmar como nos perdemos se estávamos tão perto da trilha. O Kevin, que gosta de brincar, ele disse que talvez a gente tenha passado por alguns esporos alucinógenos e tenha imaginado tudo isso. Ele sempre diz isso porque é o mais medroso e prefere não encarar a realidade. Bem, eu duvido muito disso, mas o que quer que tenha acontecido parecia meio com uma dessas criaturas do folclore brasileiro, que aí vocês chamam de caipora e aqui chamamos de mendigo. A criatura emitia aquela voz como se estivesse nos atraindo ou tentando nos confundir. A minha amiga Sarah,
ainda acha que estávamos brincando com ela, por a princípio não ouvir a voz de mulher que ela dizia ouvir. Foi aquela coisa que vimos, imitando uma mulher? E como nos perdemos tão fácil perto da trilha? Bem, essa foi de fato a coisa mais estranha que já presenciei na floresta de Barrier-Pinnacle. Ainda não temos uma boa teoria sobre o que vimos. Bem, pode não ter sido um alienígena, caipora ou mendigo, mas o que quer que seja, era humanoide e era 100% assustador. De alguma forma, era capaz de escalar uma árvore realmente grande com facilidade e sem fazer muito barulho. E também aquela coisa era capaz de imitar perfeitamente uma voz de mulher. Bem, eu adoraria ouvir qualquer teoria sobre o que pode ter sido a coisa. Alguém mais viu algo assim na floresta? Bem, um outro fato aconteceu no outono. E na época eu tinha cerca de 19 anos. O meu amigo, que mencionei acima, o Kevin, ele me mostrou um ponto nas montanhas do Apalache onde ficava uma caverna. Começamos a nos aprofundar nas cavernas, e se você sabe alguma coisa sobre a área, fique à vontade para pesquisar, pois todo o condado está repleto de sistemas de cavernas. Costumávamos manter um mapa de todas as cavernas que encontrávamos ou que poderíamos acessar. Algumas das cavernas que conheço são muito perigosas, e é um milagre nenhum de nós ter sido ferido. Além disso, há também cavernas tóxicas. Essa caverna era meio estranha, era grande, mas parte de mim hesita em chamá-la de caverna, pois a mesma era como uma espécie de saliência em um penhasco. Lá havia um túnel que você poderia sair na área traseira da mão esquerda se você se espremesse através do túnel. Já estive aqui 2 vezes com o Kevin, mas nunca encontrei outras pessoas pelo local. Nós também nunca exploramos completamente a área. E o que eu queria fazer era caminhar ao longo do cume para ver se havia alguma outra entrada. O Kevin, ele nunca se interessou, porque achava o lugar chato, e já tinha estado lá várias vezes antes, pois ali era especialmente o seu lugar preferido para fumar um chá. É assim que vocês chamam no Brasil. Exploramos a caverna e nada de anormal aconteceu. Mas como achei o lugar muito lindo, marcamos de voltar outro dia com o nosso amigo Jay. Então, outro dia, estávamos saindo. O Kevin, o Jay e eu. Eu consegui colocá-lo no trem da aventura em cavernas. Então sugeri que íamos dar uma olhada naquele lugar e caminhar ao longo do cume. Pegamos o carro de Jay e ele levou a sua arma. O Jay tinha 23 anos na época. Pegamos o carro dele e chegamos à estrada de cascalho. E quando entramos, uma pequena caminhonete estava saindo. Uma mulher mais velha, com aparência de vovó, estava dirigindo. Nós estávamos em um carro pequeno. O Jay era o motorista, e então não podíamos sair muito longe da estrada para não ficarmos presos. A velha não cedeu passagem e não nos deixou entrar. Mas depois de alguns minutos, ela finalmente cede passagem e puxa o carro para o lado o suficiente para nos deixar passar. A essa altura, eu gostaria de observar que, pelo que eu sabia, ninguém morava ali. Pelo menos nunca me disseram que morasse alguém ali. E não havia nenhum tipo de indício publicado sobre propriedade privada. E a estrada de cascalho não tinha nome. Pelo que sabíamos, era que as pessoas iam ali com frequência. E era perfeitamente normal estar ali. Jay, o Kevin e eu
estacionamos o carro na curva e saímos. Verificamos o lado principal, onde havia um antigo incêndio, e começamos a caminhar ao redor da floresta do lado esquerdo. Bem, há 3 coisas dignas de nota. Encontramos uma peneira, não é incomum, pois as pessoas cavam em busca de pontas de flecha e cerâmica neste condado o tempo todo. Também sentia o cheiro distinto e medonho de medula óssea. Presumia que havia um animal morto. Porém, eu não conseguia encontrar nenhuma carcaça, mas o cheiro era muito forte. Imaginei que uma vez que os abutres são muito comuns nas áreas rochosas, deveria haver um ninho em algum lugar com uma carcaça. Encontramos uma corda ancorada em uma parte extremamente íngreme da montanha, onde não há pontos de apoio para escalá-la facilmente. Então, naturalmente, subimos na corda. No topo estava uma área plana, e de lá você pode subir um pouco mais alto em alguns outros níveis, mas não vai a lugar nenhum. A partir daqui, estávamos bem no alto, como 3 ou 4 andares, e podíamos ver claramente o carro estacionado lá de cima. E logo vemos uma caminhonete velha e diferente descendo a estrada de cascalho da entrada principal. A princípio, não pensamos em nada, até que a caminhonete parou um pouco na frente do nosso carro e um cara saía com um rifle. Ele desceu até o nosso carro e começou a olhar pelas janelas e examinar a área ao redor. Felizmente, ele nunca olhou para cima. E nesse ponto, nós nos agachamos e apenas observamos. Então, outro cara na caminhonete sai também com um rifle e grita: "Mike, os encontrou?" E daí o outro responde: "Eu não os vejo, mas vamos continuar procurando." Eles voltam para a caminhonete e dirigem pela estrada. E assim que eles sumiram de vista, nós 3 descemos o penhasco o mais rápido que podíamos e corremos para o carro. Nós decolamos e nunca mais voltamos. Bem, eu não tenho certeza se era propriedade privada ou alguma merda ilegal que eles estavam fazendo, mas estou convencida de que eles estavam nos procurando e não hesitariam em atirar em nós. Parece que eles sabiam que estávamos lá, e parte de mim está convencida de que aquela senhora malvada tinha os avisado. Aqui no Kentucky, você vê notícias o tempo todo sobre pessoas levando tiros por causa de plantação de maconha no meio da floresta. E eu vi um canteiro de maconha na floresta, mas era bem perto de uma estrada principal. Talvez fosse propriedade privada e não sabíamos. Mas sabemos que as pessoas do campo podem ser absolutamente loucas. Boa noite. Boa noite, File. Eu me chamo Samuel, tenho 29 anos e este fato ocorreu comigo em 2014, quando eu tinha 22 anos. Na época, eu morava em Ituporanga, Santa Catarina. Havia ingressado na faculdade e durante o dia eu trabalhava em uma sorveteria. Bem, eu não me recordo do salário da época, mas o que eu recebia era insuficiente para pagar o meu aluguel, faculdade e despesas pessoais. Então, o meu pai, que morava no município de Grão-Pará, também em Santa Catarina, ele tinha um sítio nos limites da cidade, e o mesmo ficava de encontro com o Parque Nacional de São Joaquim. O Parque Nacional de São Joaquim
é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral da natureza, localizada nas regiões serrana e sul do estado de Santa Catarina. Por si só, é um lugar bonito, de lindas paisagens, mas à noite é um tanto quanto assustador, e animais desconhecidos e até mesmo OVNIs já foram avistados no local. Eu dividia o aluguel do apartamento com o meu amigo de faculdade, que chamarei aqui de Carlos. Ele tinha a minha idade e nos tornamos bem amigos. Bem, ele era um cara organizado, gostava das tarefas domésticas e nunca atrasava de pagar a sua parte no aluguel. Ele trabalhava em uma concessionária de veículos, ali mesmo em Ituporanga. Então, ele tinha uma renda muito boa. Carlos tinha um cachorro da raça pastor alemão, e o mesmo ficava na casa de sua mãe, pois o nosso apartamento não tinha espaço para o cão. Em março de 2014, o meu pai veio a falecer de um derrame. Fiquei vários dias de luto, mas após o luto, eu precisava continuar a vida para frente. Ainda mais agora que eu não teria mais a ajuda financeira do meu pai. Mas, enfim, como eu era o filho único e nunca havia conhecido a minha mãe, eu herdei todos os bens do meu pai, e dentre eles, o mais valioso era aquele sítio. Então, chamei Carlos para uma conversa e perguntei se ele poderia segurar as pontas com as despesas até eu pegar o dinheiro do meu pai, que era herança. Porém, isso demora um pouco na justiça. Também colocaria o sítio à venda, e assim que o vendesse, eu pagaria tudo em atraso. O Carlos me deu uma ótima ideia, já que eu também havia herdado a caminhonete do meu pai. Nós poderíamos mudar para o sítio, e lá não pagaríamos aluguel. Teríamos água grátis, que era do próprio poço, e economizaríamos também com comida e luz, pois lá havia painéis solares e várias criações de animais e também hortas de legumes. Achei a ideia ótima, pois já havia até pensado nisso antes. Porém, eu nunca teria coragem de morar sozinho naquele sítio isolado do mundo. Então arrumamos as nossas mudanças e fomos morar no sítio. Nos instalamos ali e o Carlos levou seu cão pastor alemão. O sítio era bem assustador por ser grande e a região era muito fria por ser uma área montanhosa, e o silêncio ali era ensurdecedor. O cachorro se chamava Theo, e desde que chegamos, ele não saía de dentro de casa. Achei estranho, pois cães gostam de explorar o local, mas parecia que alguma coisa ali fora o assustava. Carlos disse que ele havia ido até o riacho passando por dentro do bananal, mas pouco depois, o cão voltou assustado e latindo para algo que Carlos não pôde ver, mas logo pensou que talvez fosse algum animal, já que Theo não era acostumado com contato com a natureza. Todos os dias, levantávamos às 5 da manhã e às 6 íamos para a cidade de Ituporanga, pois às 9 eu tinha que abrir a sorveteria e o Carlos pegava serviço às 10. Mas íamos juntos para economizar na gasolina e também voltávamos juntos depois da faculdade. Eram 3 horas de estrada de Grão-Pará até Ituporanga e fazíamos esse percurso todos os dias, que era bem cansativo, mas era até divertido. A nossa folga era sábado e domingo. Então, como não tínhamos aula, eu aproveitava o dia para descansar.
A casa do sítio era de 2 andares, sendo a parte de baixo sala, cozinha, quarto com suíte e um banheiro social na área dos fundos. Já a parte de cima tinha 3 quartos, sendo um também com suíte e um banheiro social que ficava na varanda. O Carlos ficou com o quarto de baixo, para assim dormir junto com o seu cão. Já eu, que amo cachorro, mas tenho alergia a pelos, eu fiquei com o quarto de cima. Durante o dia, deixávamos o Theo fora de casa, para ele brincar e fazer as necessidades. Uma certa noite, quando chegamos da faculdade, a casa estava aberta e havia muita terra dentro de casa. Era um barro vermelho, como se a casa fosse atingida por um forte vento, mas mesmo assim não explicava o porquê da porta estar aberta. Bem, nós não trancávamos com chave porque não morava ninguém a quilômetros dali. E também havia o Theo de guarda. Arrumamos tudo e fomos dormir. Mas logo fomos acordados com os latidos de Theo. E aquela noite ventava muito. Então desci para o primeiro andar e lá encontrei o Carlos parado na porta da frente. E ele apenas me pediu para fazer silêncio e escutar. Então, eu escuto gritos ao longe de uma mulher pedindo socorro, e os gritos vinham direto da mata. Pensei em ir ajudar, mas o Carlos disse que o Theo estava latindo e todo arrepiado, então aquilo não era um bom sinal. Uma forte chuva caía lá fora, e os gritos ficavam cada vez mais estridentes, junto com o vento uivando. De repente, a eletricidade da casa logo caiu. E assim, nos deixando no total breu. O Theo latia feito um louco, enquanto os gritos se aproximavam. Peguei uma lanterna e apontei para a direção dos gritos. E foi aí que aquela coisa se revelou na escuridão a uns 100 metros da casa. Era uma mulher vestida trapos, e a mesma não possuía cabeça. Bem, eu não sei como ela gritava, mas o som vinha dela. Ela corria com os braços abertos sem rumo, mas mesmo assim se aproximava da casa. Trancamos tudo, e mesmo sem saber como se orava, começamos a rezar. O Theo não parava de latir, e aquela aparição lá fora ficou por horas batendo nas paredes, portas e janelas, pedindo para entrar. E quando a porta, que estava trancada, se abriu, eu quase morri do coração. Mas o Theo saiu em disparada, atrás do que quer que fosse aquela coisa. E ele latiu em volta da casa por alguns minutos, e logo tudo ficou em silêncio. E a luz voltou poucos minutos depois. Nós, muito assustados, cada um foi para o seu quarto e se trancou lá. As coisas se acalmaram no dia seguinte e nunca mais tocamos no assunto. Num certo sábado, eu acordei de madrugada com o som de arranhões na porta de fora da casa. Isso não era incomum. Acreditava eu que deveria ser o Theo querendo sair. Mas isso era problema de Carlos. Ele dormia no primeiro andar e eu não desceria naquele frio para abrir a porta para o cachorro. Então eu tentava apenas ignorar. Propus a ideia de dividir a casa com o meu amigo, para que pudéssemos ter a chance de morar em algo mais do que apenas um bom apartamento. E como somos ambos solteiros e nunca tivemos filhos, então o dinheiro que ganhávamos foi para as contas e necessidades.
Tínhamos algumas coisas em comum, como ser totalmente nerds e jogar videogame mais do que deveríamos. De qualquer forma, o único acordo que tivemos que fazer, como companheiros de casa, foi a situação do cachorro Theo. Theo é um enorme pastor alemão e é amigável o suficiente, porém ele brinca como um louco. E eu sou super alérgico a cães e gatos, ou qualquer coisa que solte pelo. Então eu disse a Carlos que ele poderia trazer o Theo, contando que ele ficasse em seu próprio quarto no andar de baixo. Bem, eu amo animais, mas as minhas alergias são terríveis. Eu fico a espirrar continuamente por horas, e os meus olhos incham e ficam inchados, junto com o meu nariz entupido. Eu entendo que os cães são como crianças grandes, e a maioria deles sempre encontrará uma maneira de precisar da sua atenção, e nem tudo será perfeito. Bem, mas eu não posso suportar as consequências de interagir com ele. E isso nos traz de volta ao início. Um certo dia, eu acordei no sábado e olhei para o meu relógio. Eram 8 da manhã. E eu acordei com o som de arranhões na porta da frente. Levei um tempo para me levantar, mas finalmente consegui. E depois de algumas tentativas fracassadas de gritar na escada para dizer para o Theo para ficar quieto, eu decidi que tomaria um banho e deixá-lo se cansar. O Carlos deveria estar dormindo, mas estranhei como ele não acordava com o Theo arranhando ou comendo parte da porta. Acreditei que ele fazia isso para sair. Tomei um bom banho quente e quando saí eu não conseguia mais ouvir os arranhões. Achei que ele tinha se cansado e desistido. E depois de um rápido suspiro de alívio, eu continuei com o resto do meu dia ali no meu quarto jogando videogame. Afinal, era o meu dia de folga. Então, cerca de 10 da manhã, eu ouvi o arranhão novamente. E desta vez foi um pouco mais lento. Eu meio que esperava ouvir o Theo latindo para sair, mas era somente os arranhões mesmo. Eu ignorei e voltei a jogar. Às 13 horas, os arranhões pararam. Mas desliguei do jogo e achei estranho do Carlos não se levantar ainda. Porém, pouco depois, eu ouço a caminhonete estacionar e a porta se abrir. Ah, sim, o Carlos tinha saído cedo. E por isso, o Theo estava afobado, querendo sair também. E eu aqui achando que ele ainda estava dormindo. Isso foi o que eu disse a mim mesmo. Saí do meu quarto, desci as escadas e fui até lá embaixo falar para o Carlos que o Theo estava destruindo a porta. A porta estalou com o giro de suas chaves e lentamente se abriu. Carlos, precisamos conversar, cara, eu disse quando ele entrou pela porta. Ok, Samuel, só um minuto, o Carlos disse enquanto olhava para trás e ele gritou. Vamos, Theo, vamos, garoto, vem, entra. O meu coração parou. Confuso e francamente assustado, eu tentei corrigir. Theo? Cara, ele está aqui. Ele tem arranhado essa porta o dia todo. Do que você está falando, Samuel? O Theo está comigo o dia todo. Eu levei ele para ser examinado no veterinário e depois fomos fazer compra na loja de animais. Você fumou, foi, cara? Ele disse o mais calmamente possível. Eu estava prestes a chamá-lo de mentiroso, e foi quando eu vi o Theo passar por suas pernas, abanando o rabo e cheirando a porta da sala, como se alguma coisa estranha estivesse ali há pouco tempo.
Carlos, que merda foi essa que arranhou a porta, já que não foi o Theo? Olha, cara, tem havido algo arranhando o interior dessa maldita porta o dia todo. O que diabos está acontecendo aqui? Examinamos a porta e vimos as grandes marcas de garras na parte de trás da porta, e pareciam ter sido cravadas pelas garras de uma grande águia, e os arranhões eram profundos e longos, com 5 deles paralelos para mostrar que o que quer que tenha feito essas marcas de arranhões ter mãos como as de um humano, mas muito maiores. Havia também uma substância pegajosa na porta e nas escadas, arrastando-se para o andar de cima. Chamamos a polícia naquele dia. Eles investigaram a casa e também o quintal. A polícia havia descoberto que a trilha pegajosa subia e passava pela cerca e chegava à pequena área arborizada além da cerca. E seja lá o que fosse aquilo, saiu da mata e invadiu a nossa casa. Alguns homens de terno preto apareceram no dia seguinte, aliás, na noite seguinte. Entretanto, eles vieram e nos fizeram algumas perguntas, que achamos bem estranhas. E então, nos deram outro lugar para ficar enquanto eles investigavam a casa. Logo depois, nos mudamos de volta para a cidade. O Carlos e eu fomos morar em apartamentos separados. Bem, eu não sei o que era aquela criatura sem cabeça gritando na noite de tempestade. E também não sei o que estava arranhando a porta naquele dia. Mas acho que não gostaria de saber o que teria acontecido se eu descesse as escadas naquele dia e abrisse a porta. O sítio foi vendido, mas a família que o comprou o revendeu pouco tempo depois por um preço bem menor. Boa noite.